Saudação de paz, meus guerreiros. Aqui estamos em mais uma aula tremenda. Na aula anterior nós tratamos do versículo 30, do 28 ao 30, melhor dizendo. Aqui vamos tratar do 31 ao 34. Lembrando que eu estou mostrando o grande tribunal judicial que chega à revelação profunda, à memória, ao intelecto, ao interior do apóstolo Paulo. O versículo 31 diz: que diremos então à vista dessas coisas? Meu Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Quem os condenará? É Cristo Jesus, que morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por todos nós. Olha que versículo tremendo. Antes, eu destaquei aqui esses vocábulos gregos, que é os vocábulos gregos predestinou, Predestinou, aqui é o chamou, aqui é o justificou, e aqui é o glorificou. Ambos, diante da própria escritura grega, voltado para o original, está no passado. O determinado vocábulo proorice, predestinou, ekálese, chamou, olha aqui, kaleu, ekálese, que é do verbo grego kale, que é chamar. Aqui, kaleu, que é o que? Chamar. Entendeu? Proorice, ekálese, edicaiose, entendeu? Edicaiose quer justificar. Olha aqui, de Caio, lembra? Você pega aqui, de Caio. Isso aqui é justificar, O verbo grego. E aqui dentro da construção se encontra ele de Caio, justiça. Aqui está, é porque aqui se encontra no auristo, entendeu? E o que é o auristo? O auristo é o passado. É exatamente o que o apóstolo Paulo está mostrando. O auristo da terceira pessoa do singular, entendeu? Agora observa que e a outra expressão glorificar é doxicar-se. Olha aqui, doxa, de glória. Lembra? Não precisa conhecer muito grego para saber disso. De glória, aqui, de glória. Tudo no passado, porque Paulo já entendeu claramente essa grande vitória. Paulo tinha entendido essa grande vitória judicial, o famoso checkmate. Paulo já tinha entendido, meu Deus, ninguém agora podia se levantar para acusar. O que Paulo está vendo aqui é que se levantasse um acusador para falar, acusar, para impor, para dizer algo, o próprio Supremo Juiz, ele negava, ele falava objeto negado. Se o acusador falasse eu protesto, o grande juiz fala protesto negado. Por quê? Porque ele, o Supremo Juiz, sabia com tanta eficácia da grande obra
que já tinha acontecido para com os condenados. E Paulo, sabendo tanto disso, que o grande Supremo já conhecia, eu mostrei na aula passada aqui, ó. Eu mostrei que o grande Supremo ele já conhecia ao ponto dele ter predestinado, ao ponto dele ter chamado, e chamado não para acusar, chamado para justificar. E ao ponto de não somente justificar, mas ele glorificar aqueles que estavam para ser condenados, aqueles que estavam para ser sentenciados, aqueles que estavam para ser julgados, punidos. Olha, ao ponto de o apóstolo Paulo falar que isso tudo já tinha sido resolvido, disso tudo já tinha sido quitado, disso tudo já ter sido pago. Encontramos agora diante do versículo 31 ao 34. Responda, é Paulo chegando e falando, como não diremos a esse tal acontecimento? Como não diremos essas tais coisas? Como não diremos esse tal feito? Meu Deus! O Supremo já rejeita tudo. Não há ninguém que possa se levantar. Não há ninguém que possa se colocar de pé e falar, eu acuso. Eles são devedores. Eles são condenados. Não há ninguém que possa mais levantar. O Filho, meu Deus, o Filho executou tudo. O Filho executou. Ah, meus irmãos, isso aqui é tremendo. Isso aqui é tremendo. Por quê? Porque o mesmo Pai era a igualdade do Filho. Olha aqui a arapuca. Olha aqui a arapuca que o inimigo, ou aquele que se levantasse, ia cair. Porque o Supremo Juiz, que era o Pai, que é o Pai, ele era igual aqui, ó, o Filho que foi o pagador, entendeu? Ele que tomou a dor de todos os réus, e ele quando termina toda a obra, e o Pai testemunhando, meu Deus, ao ponto de quando o Filho termina toda a obra, e o próprio Filho diz, consumado estás, né? E o próprio Pai diz, está consumado. E o próprio Filho sabia onde? Ele mesmo abriu a boca, em João 8, do versículo 11 até o 15 mais ou menos, ele mesmo sabia que o Pai, o Supremo Juiz, o tinha mandado para essa famosa justificar, para ele mesmo justificar aqueles que estavam em condenação. Se você não pegou essa, pega pelo amor de Deus. Cristo falando, eu sei de onde eu vim e para onde venho, porque o Pai me enviou. Olha, o grande juiz sabia que alguém estava para fazer a obra, que alguém estava para eliminar a dívida dos condenados, que alguém estava para pagar a dívida do sentenciado, que alguém estava para pagar a dívida daqueles que estavam para ser punidos, daqueles que estavam para ser julgados. O Supremo Juiz era igual ao Pai, e ele sabia, ele conhecia. Lembra? E o próprio Filho ainda fala, eu sei de onde venho, porque ele veio do céu para fazer todo o trabalho, para fazer todo o executar, para cumprir com toda a sua tarefa, para cumprir com todo o seu objetivo, ao ponto de falar, está consumado, meu Deus. E depois que ele fala, e eu sei de onde vim para onde venho, porque o Pai me enviou, e o meu testemunho é verdadeiro. Porque na sua lei está escrito que o testemunho de dois são verdadeiros, eu e o Pai. Meu Deus, o Supremo Juiz e eu. E
E o Supremo Juiz, o que Cristo está falando, é que o Supremo Juiz estava testificando tudo. Testificando tudo. É isso que o filho, o pagador, estava falando. O pai, o Supremo Juiz, está testificando tudo. Meu Deus, olha isso aqui. Como alguém possa chegar agora de frente ao Supremo Juiz e falar que existe alguém ainda que está em débito, que existe alguém ainda que está debaixo da condenação, que existe alguém ainda que está debaixo dessa punição, que existe alguém ainda que está debaixo dessa sentença? Não há um que possa se levantar para ir de encontro ao Supremo Juiz. Meu Deus, porque o Supremo Juiz, ele testificava tudo. O Supremo Juiz foi ele mesmo que enviou o pagador. Foi ele mesmo que enviou o pagador para executar. E ele viu da própria boca do pagador, o pagador falando tetelestai. Ele ouviu da própria boca do Pai. Ele ouviu da própria boca do Filho. O Supremo Juiz ouviu. Pai, juiz, tetelestai. Meu Deus. Meu Deus. O que é isso, meus irmãos? O que é isso? Paulo entendeu com grande veemência. Que ele fala: que diremos então a essas tais coisas? Que diremos então? Não há mais condenação, não há mais sentença. No Filho foi executado tudo, o Filho pagou tudo, o Filho consumou tudo. Que diremos, pois, a essas tais coisas? Essa é a primeira pergunta. E nessa aula não vai dar para fazer tudo. Essa é a primeira pergunta. Que diremos? Que diremos essas tais coisas? E a segunda é que nós crescemos, ouvimos, mas pouco entende com veemência, mas poucos entendem no seu coração e na sua alma o que realmente quer dizer: se Deus é por nós. Se Deus é por nós. Meu Deus. Olha agora, se ele entende com veemência o que quer dizer: se Deus é por nós. Aí o outro checkmate que Paulo dá: quem será? Olha, no futuro, rapaz, quem será contra nós? Meu Deus, reflita aí. Reflita se agora dá para entender com grande veemência. Reflita. Depois de toda essa obra executada, depois de toda essa obra feita, a certeza, a veemência, um entender na tua alma, um entender no teu coração, um entender na tua mente que não há mais nenhuma acusação. A certeza é tão grande que o próprio juízo é igual ao Pai. Lembra do Morfeu? Filipenses 2, do 5 ao 11. Lembra do Morfeu? Aquele que tem a mesma forma de essência, como alguém pode se levantar e falar ao juiz que ele é mentiroso? Protesto? Não, ele vai falar: objeto negado, protesto negado. Eu tenho a certeza de que os condenados é ex-condenado, de que os sentenciados são ex-sentenciados, de que aqueles que estavam para ser punidos não será mais. A dívida foi paga, a dívida foi quitada. Que esse rápido estudo possa ficar guardado em vossos corações. Desfruta, põe a mente nessa grande palavra.